Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Poderosamente. Um tema, a dor do luto. Mas antes, quero pedir a você, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe a sua opinião, acione o sininho que você receberá a nossa notificação. Bom, Maricele Bernini é a nossa psicóloga, está aqui participando em todos os programas e hoje um programa um pouco diferente. A dor do luto. E nós temos uma convidada, né, Maricele? Tudo bem? Isso, Antônio, tudo bem? Hoje a gente tem uma convidada super especial, alguém que eu passei a admirar. E a gente convidou ela, né, para vir aqui hoje para a gente convidar, para a gente falar sobre a dor da perda de um filho. E esse fato que ocorreu em 2021, que de grande repercussão nacional, é uma pessoa muito próxima aqui, Godoy Moreira, que é a Sirlene Silvério de Souza, está aqui. Olha, obrigado pela sua presença, de conversar com a gente, falar desse tema tão doloroso e de momentos que você viveu e ainda está vivendo, porque o luto é algo que a gente não tem ali, como diz o ditado, um prazo de validade, principalmente para uma mãe. A morte do Mateus, a gente sabe que foi algo assim traumático. Você, técnica de enfermagem, foi atender o acidente, o qual a vítima, uma das vítimas, era o seu filho. Não foi fácil, né? Não. Não foi, não é e não vai ser. Até para que você possa, assim, nos revelar. Como foi aquele dia para você? Você quer saber durante o dia? Como é que foi a tua jornada até chegar ao... Um dia normal, que na sexta a gente tinha feito uma festinha muito particular da gente e só 6 amigos dele, que foi o aniversário dele, ele tinha feito 24 anos. E no sábado, dia normal, tomamos café junto, e ele ia receber mais uns amigos em casa. E junto, me ajudou a limpar a casa, ele e o Thiago, fizemos faxina na casa. E à tarde chegou 2 amigos, ficamos brincando, conversando. E um dia normal, como todos os outros. À tarde fui me organizar para ir para o trabalho. E ele se arrumando para sair, com aquele jeitão dele todo, perguntando, trocou de roupa, perguntando se ele estava ouro. Eu ainda brinquei, falei, você está parecendo um falcão, filho. Coloca uma roupa mais suave. Aí ele foi lá, trocou, chegou, perguntou se ele estava o Todd. Falei, agora você está gatinho. Como sempre, ele fez bênção, me abraçou, perguntou se eu sabia o quanto que ele me amava. Eu falei que eu sabia, que eu amava ele também. E ele saiu, o jeitão dele, todo sorridente. E me organizei. Aí para mim ir para Godoy, você passa no patrimônio lá, né, no Bananeira. Quando eu estava passando, ele deu um grito, parou o carro. Eu parei o carro, ele chegou no vidro assim do carro e falou que os amigos não iam vir mais em casa e que eu poderia ir para o serviço em paz, que ele ia ficar com o Thiago e o pai dele em casa. Aí ele me abraçou, pegou no meu cabelo, mandou eu me cuidar. Ele: se cuida, mãe, te amo, beijo. E eu falei: deixa eu ir que eu tô perdendo a hora já, vou chegar atrasada. E fui pro trabalho, um plantão até então calmo, tranquilo. E depois, mais tarde, que começou o início das piores horas que eu passei em toda a minha vida. Maricele. Sirlene, à medida que você conseguir falar sobre, que você se sentir à vontade, descreve para a gente como foi o momento que você recebeu o chamado para socorrer o acidente, né, na rodovia, e como que foi chegar nesse acidente e se deparar com o cenário
que eu acredito que seja bastante difícil para você falar, mas na medida que você conseguir, descreve para a gente como que foi quando você chegou na cena do acidente e percebeu que o acidentado era o seu filho. Era umas 11 e pouquinho, assim. O Tiago, o meu filho mais novo, mandou uma mensagem e falou que o Matheus tinha batido o carro na curva do Valdir, que era para eu descer, né, com a ambulância. E aí eu peguei, avisei o enfermeiro, mostrei a mensagem para ele, ele pediu que o motorista viesse, né, para descer. Aí ele não quis que eu viesse, ele pediu para ele vir, ele desceu. Em seguida, o enfermeiro que estava de folga chegou, né, para trabalhar. Eu vi que ele estava com a roupa, né, de trabalho. Aí ele falou que tinha pedido lá o acidente, tinha ligado pedindo uma outra ambulância, que iam trazer umas vítimas ali pra gente. Aí eu fui pedir, falei, deixa eu descer, que é o Matheus, o meu filho. Ele falou, pode, pega mais umas medicação e vai. Aí o polaco chegou com a ambulância, a gente entrou e viemos. Num quebra-mola, que é poucos metros antes do acidente, o Marcelo me ligou e perguntou se eu estava no hospital. Eu falei que não, que eu estava indo, que eu estava, né, a caminho para o acidente. Aí eu ouvi uma voz assim que disse assim, nossa senhora, ela está vindo. Uma voz no telefone de quem tinha te ligado, isso, né? Aí nessa hora caiu o sinal, que lá é meio ruim. Aí a gente subiu. Quando a gente chegou no alto, assim, do Júlio Preste, eu sempre ando com o tercinho, né, do encontro que eu fiz, o Cenáculo de Maria, com o tercinho azul, e eu comecei a rezar. Ainda o polaco ainda falou assim, nossa, Silene, você tá assim rezando? Eu falei, eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Aí quando a gente começou a descer, que a gente viu as luzes do carro, eu ainda falei para ele, eu falei, nossa, é um acidente, não é um acidente simples, é um acidente de grande proporção aqui. Quando a gente chegou, a ambulância, a gente parou a ambulância atrás do carro do meu filho. Aí você só viu o cenário da frente, que parecia um filme de terror. E mesmo assim eu desci por trás do carro do Matheus, quando eu virei, que eu vi que o jeito que ele estava, a gente já sabia que ele não estava mais aqui entre a gente. Aí eu cheguei, toquei nele, eu vi, né, que a pele já estava diferente. Aí eu pensei, falei, meu filho não está mais aqui comigo. Aí o Douglas chegou, ele falou assim, que quando ele chegou lá ainda tinha batimentos. Então quer dizer, não tinha mais, né? Aí eu ajoelhei, rezei, pedi para Deus que se ele pudesse fazer um milagre, que ele trouxesse o meu filho de volta. E se o tempo dele tivesse terminado, que ele recebesse meu filho. Que desse para ele o que ele merecia. E funcionei ele, coloquei a medicação nele. Aí tava 2 amigos, o João e o Gabriel, aí ficaram segurando como um suporte de soro e fui trabalhar. Isso, lembrando que é um jovem de 24 anos. 24 anos. Um acidente de grande proporção. 10 vítimas, 4 vítimas fatais. E você, como técnica em enfermagem, experiente que jamais poderia imaginar que ali estaria o seu filho, né? Nessa situação. Nessa situação. E você ainda ajudou outras pessoas. Ajudei. Ainda, né? Mesmo naquele momento de dor, você vê. Assim que eu terminei de funcionar, aí eu já passei para o banco de trás, porque na hora, quando eu cheguei, que eu vi a situação dos 2 carros, no meu pensamento, o carro do Matheus ia pegar fogo. Então, todo momento ali eu pensava assim, eu falava para Deus, falei, se tiver que pegar fogo, espero eu tirar as meninas e espero eu tirar meu filho. Aí conseguimos, tiramos as meninas, a ambulância levou, aí depois que
Tava tudo, os que estavam com vida. A ambulância levou, aí depois eu fui tirar o Matheus. A tua fé te ajudou e tem ajudado muito você, né? Muito. Eu falo que, ai de mim, se não fosse Deus na minha vida. Ai de mim, se não fosse Nossa Senhora para me amparar, porque não é fácil. Maricele, a família, até a gente estava conversando um pouco antes da gravação, dizendo da importância da família, né? Da união da família nesse momento de dor. Né? Sim, as pessoas que fazem parte da vida da gente são fundamentais para virem, né, ao auxílio de quando a gente está passando por um momento, um conflito emocional, né, mais assim grave, mais intenso. E nesse momento da tua vida, né, Sirlene, a sua família também fez parte de tudo que estava acontecendo, né? Então não é algo particular que aconteceu só com você, aconteceu com o seu filho, com a partida dele, aconteceu com o seu marido, aconteceu com o seu filho mais novo, né? É algo que envolveu toda a sua família. O que você diria pra gente que desde o momento que você chegou no acidente, que você constatou, é o meu filho, vou ter que lidar com essa realidade, o que fez, Sirlene, com que você pensasse assim, eu preciso salvar a vida dos que ainda estão vivos? O que te motivou? O que te deu força para que você continuasse trabalhando? A fé, em primeiro lugar, Deus. Mas quando a gente estuda, a gente faz um juramento que em qualquer circunstância você tem que tentar salvar os que ainda têm vida. E eu nunca imaginava assim, porque quando você estuda, você faz o juramento, você faz tudo, mas você sempre acha que você vai cuidar da família do vizinho. Você não vai cuidar da sua família. Então eu imaginava assim que eu nunca iria passar por uma situação dessa. Eu poderia até passar se fosse o meu pai, a minha mãe, a minha avó. Inclusive a minha avó, quando ela faleceu, eu que cheguei, né, para ver tudo. Mas não o seu filho. A metade do meu coração ali. Inverteu a ordem. Inverteu natural, a né? ordem. Porque pela ordem você vai enterrar seu pai, você vai enterrar sua mãe, seu avô, sua avó, o seu tio querido, mas não o seu filho. E saudável, jovem, né? Com uma vida inteira pela frente. Né? Era um menino divertido, sonhador. Eu vi algumas imagens dele. Ele sempre conversava com o pai dele, ele falava assim, pai, a gente vai, o ano que vem o soja vai produzir, vamos trocar de máquina, a gente vai comprar isso. Aí na época ele comprou o carro, ele falou assim, mãe, em janeiro eu vou comprar um Fusion para mim e tal ano eu vou ter outro carro. Ele fazia planos. E ele lutava pelos planos dele. E até buscando, Sirlene, todo esse momento ali que você viveu, alguma coisa que mais marcou você, das pessoas que se aproximaram de você? As palavras, o abraço, como foi esse conforto? Olha, eu venho de uma família que, graças a Deus, a gente é muito unida, muito religiosa. Minha avó, me espelho muito nela na fé. A minha avó também, ela enterrou 2 filhos. As minhas tias, tanto pro lado da minha mãe quanto pro lado do meu pai, uma família presente. As minhas tias, nossa, a tia Lia, tia Neuci, tia Rose, tia Sueli, tia Leomar. Então, assim, aí você já espera aquele carinho todo, né, das minhas primas. Mas, assim, de amigos, assim, foram 3 que não, nem pessoas. Precisa citar os nomes assim, mas eu digo assim, a manifestação foi o abraço, nem tantas palavras. Me lembro que poucos dias a minha amiga, a Débora, chegou e falou que ela não tinha palavras para falar, mas ela ia trazer um abraço. E eu confesso que naquele dia, assim, o abraço dela foi, assim, maravilhoso. Maricele, eu já vi algumas matérias dizendo a importância do abraço, assim, no nosso dia a dia.
E aí, praticamente, um testemunho, Isso. no momento mais difícil da vida, a importância do abraço. Sim. Antônio, eu acredito que existam coisas que a ciência não explica. O mistério, né, desse abraço que acolheu assim de maneira tão espiritual, né, a Sirlene, um abraço que foi acolhimento, que foi meio assim que um alívio, né, Sirlene? Um alívio. Existem, eu acredito que todos os abraços que você recebeu foram verdadeiros, mas esse teve um quê diferente que talvez a gente não consiga explicar. Mas é verdade, sim, o abraço, ele tem o poder de fazer com que a gente se cure de algumas dores. Porque existem sensações e sentimentos que elas não podem ser descritas através de palavras, não existe no vocabulário. Né, no vocabulário humano não existem algumas palavras que possam explicar o que a gente sente quando alguém vem e abraça, acolhe e faz com que aquilo seja parte da nossa cura. A gente sabe, né, que existem receptores embaixo da pele, que eles recebem toda a questão química que ocorre, né, através do abraço. Mas isso que a Sirlene está falando, eu acredito que transcende o que a ciência explica. Porque é um momento de choque, é um momento de uma perda. Fazia, imensa, né, Sirlene, uma filho. semana, 15 dias, né, da partida do teu filho, e a sua amiga Débora veio e deu esse abraço que, assim, pelo que a gente conversou, né, fez uma diferença. Aconteceu alguma coisa ali, né, de diferente. É a mesma coisa no trabalho. Às vezes chega, logo quando eu voltei, né, que eu me afastei, eu voltei, aí, principalmente o mais idoso, que é a minha paixão, aí você via, estava ali, eu dava um abraço neles, mas mal eles sabiam que o abraço deles que estava fazendo bem para mim. Sim, mas era uma troca, né? Aí as pessoas chegavam, né, às vezes tá com alguma coisa e tal, aí você acaba ali meio que abraçando, brincando, mas na verdade era o abraço deles que estava fazendo bem para mim naquela época. Quer dizer, o abraço, ele de uma certa forma, ele tem ajuda ambas as pessoas, né? Quem está abraçando e quem é abraçado recebe o benefício. E interessante, bom, até lembrando você que nos acompanha aqui no Poderosamente de hoje, que o tema Dor do Luto, hoje nós estamos aqui com a Sirlene Silvério de Souza, técnica em enfermagem do município de Godoy Moreira, mas atende São João do Ivaí, aqui no Paraná. E ela teve essa perda em agosto de 2021. O filho dela, Matheus, vítima de um acidente, 24 anos, acabou falecendo. Junto com ele, mais 3, foram 4 vítimas fatais. Ao todos envolvidos nesse acidente foram 10 pessoas, os demais com ferimentos graves. Gravíssimo. E é onde foi feito todo esse atendimento. E o que causou ali, de uma certa forma, uma comoção muito grande, né? Tanto é que grandes jornais, a mídia, de uma certa forma, procurou, manteve contato para falar com você, para ouvir você, porque é algo muito difícil, né, para qualquer um, ir ali atender um acidente, sendo ali a vítima um filho, e mesmo assim continuou prestando atendimento com aqueles que precisavam, né? Tem que ser uma pessoa com muita força, sem sombra de dúvida, né, Marcelo? Eu conversei um pouquinho, né, com a Sirlene antes de hoje, e as coisas que eu conversei com ela me levaram à seguinte compreensão, que ninguém é obrigado a ser forte, mas existem pessoas que têm uma força, uma pulsão de vida um pouco diferente das outras, e a Sirlene é uma dessas. Admiro você, Sirlene, pela sua resiliência, pela sua força, embora você não seja obrigada a ser forte, né? E eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão assistindo a gente, e provavelmente existem mães, né,
que estão vivenciando o que você já vivenciou e continua vivenciando, o que você diria para as pessoas não fazerem com as famílias que estão passando por esse processo que você já passou, continua passando, mas o que essas famílias que estão no auge da dor, o que você diria para as pessoas não façam? Que elas não se fechem. Que elas não se fechem perante a família, perante os amigos e principalmente perante a Deus. Porque se você está com Deus, já não é fácil, imagine você sem Ele. Então, com certeza, uma hora dessa, uma mãe está devolvendo o filho a Deus. Então, não se fecha, se apegue naquilo que ficou de lembranças boas do filho, se apegue na família. Eu ouvi muitas pessoas falarem para mim assim, eu perdi um filho, a minha vida acabou. Mas você tem outro filho. A princípio, você, no choque, no auge ali, você pensa assim, poxa, o que vai ser de mim agora? Mas eu olhava, eu tinha o Tiago. Eu tenho. Graças a Deus eu tenho o Tiago. Então, você não pode se fechar totalmente para o luto e para a dor. O luto, para você se fechar, como diz o meu sogro, você leva ele 7 dias. Depois você tem que se abrir para as pessoas, para a família, para o filho, para minha nora. Tenho uma nora. Mesmo sendo dolorido falar do tema, né? Mesmo sendo dolorido. Porque o luto, ele é diário. Ele é constante, todo dia. E ele é atemporal, né, Sirlene? Com certeza. Tudo. Às vezes você está no trabalho, você está ali, na correria ali, você vai ver alguma coisa que vai lembrar seu filho. Aí a dor vem. A dor vem. Se você está fazendo outra coisa, você vai fazer uma comida, você lembra, esse prato ele gostava. Você já fica assim. Ele gostava de cozinhar. Então, tudo que você vai fazer, ele fazia. Né? Se o meu marido vai fazer o café, a gente lembra dele, que o primeiro café era o dele. Aí, todo dia, ele tinha alguma coisa para falar do café. Hoje o café tá bom, pai. Hoje o senhor tá apaixonado, o café tá doce. Então, você vai lembrar todo dia, 24 horas. Então, eu falo assim, você não se fecha ali pro luto, ali, para aquela coisa de consumir. Não. Mas dói. Dói. E muito, né? Dói muito. É um pedaço da gente que vai embora. Antes, as pessoas falavam assim para mim, Sir, o que você tem na vida? Eu falo, eu tenho 2 filhos. Seu coração? Eu falei, meu coração é dividido no meio, Mateus e Tiago. Então, Aí hoje, tem o Tiago. O lado do Mateus, ele vai doer até enquanto eu respirar. Vai doer hoje, vai doer amanhã, vai doer depois. Só que você tem que aprender a conviver com essa dor, porque senão a sua vida também acaba. E das pessoas que estão à sua volta. E das pessoas que estão em nossa volta. As primeiras semanas em casa foi muito difícil. Foi difícil para mim, foi difícil para o Ney, foi difícil para o Tiago. O Tiago se revoltou. O Ney também ficou assim. Tinha dia que ele saía, ia para a roça, para os pastos, assim, meio sem saber onde que estava. Então você coloca a cabeça no lugar. Tem uma música muito interessante do Padre Zezinho, Brigar com Deus, que é a história de uma mãe que perde o filho e tal, e que briga com Deus e depois reconcilia com Deus. No seu caso, você não chegou nem a brigar com Deus. Não. Né? Eu sempre... Na quarta-feira, eu vi uma pregação do Padre Léo, bem pequenininha, que ele falava que uma mãe, o filho dela faleceu, e ela foi procurar um monge, e a mãe pediu para o monge que trouxesse o filho dela de volta. Aí ele falou assim que ele trazia o filho dela de volta se ela fosse em uma casa e trouxesse uma semente de mostarda para ele, mas nessa casa não poderia ter perdido nenhum ente querido.
Ele falou, aonde você encontrar essa semente de mostarda que for nessa casa, você traz para mim. E ela foi, ela não conseguiu encontrar. A mostarda, sim, mas não a casa que nunca tinha perdido um ente querido. Eu ouvi esse pedacinho na quarta-feira. Cheguei em casa e ainda comentei com meu marido. Eu falei, Ney, olha só que bacana isso aqui. Mas eu não podia imaginar que na segunda-feira eu teria que viver isso. Ah, você ouviu isso na quarta? Na quarta-feira. E na segunda-feira aconteceu assim? Não, aí no sábado aconteceu sábado. o acidente do meu filho. Então, é por isso que eu falo assim, que em momento algum eu vou me revoltar com Deus, vou perguntar por quê, porque naquela semana ele me preparou assim, eu que não consegui entender, né? Que no sábado, um pedaço do meu coração ele ia buscar. Mas ele me preparou a semana inteira. Depois que você foi Depois que a gente foi juntando, né? Sim. Na sexta, o aniversário dele, ele agradecendo o pai dele pelo pai que foi. Ele chegou a falar isso? Isso, ele deu um pedaço de bolo para mim e falou assim, essa aqui é para a mulher mais complicada da minha vida. Aquele jeitão dele, sabe? Então, assim, Deus foi dando tempo, assim. Os sinais. Os sinais. E na hora a gente não percebe, né, Sirlene? Não percebe. Quem vai imaginar? Nunca que eu imaginava em toda a minha vida, gente, nem nos piores dias, que aquele abraço que ele me deu no tanque seria o último abraço que eu ia dar no meu filho. Sirlene, a gente sabe que não faz tempo, né, algo assim, 2 anos, e não faz 3 anos ainda, e eu acho que é uma dor que você vai ter que, e todos nós, quando perdemos, carregamos, né, por todos os nossos dias, mas você é uma pessoa muito forte, muito forte. E uma coisa que eu percebo, assim, todas as vezes que a gente conversou, né, Sirlene, a gente trocou algumas mensagens por WhatsApp antes, né, dessa nossa conversa, é assim, que você viveu o agora com seu filho, né, é assim, existem muitas lembranças bonitas, lembranças válidas de serem lembradas, você viveu muito bem com o seu filho e eu acredito que isso faz parte do que te ajuda a elaborar esse luto, embora, né, aquilo também que a gente já conversou, que não é uma superação de um luto, você vai conviver com a presença da ausência. Mas essa palavra. Essa presença da ausência, ela é composta por momentos muito gratificantes que você viveu com ele, né? Eu falo assim que o que eu pude sugar dele, eu suguei. Não só dele como do Thiago também, os dois. A gente gostava de estar junto, sempre fui presente, assim, se ia jogar bola, o Thiago, né, jogou um tempo, jogou no Londrina. Saía daqui, ia lá só para ver ele jogar, o Matheus também. Então, eu não digo fácil, eu não sei se é essa a palavra certa, mas assim, é só a dor da saudade, da falta, dos momentos que nós vivemos. Remorso jamais. Sirlene, porque o que eu pude viver com ele, que lindo, a gente né? viveu. Existe alguma coisa que você ouviu nesse contexto todo, né, do luto, alguma coisa que alguém te falou, alguma coisa que você fez, que você pudesse falar pra gente, olha, gente, não façam isso com uma mãe que está vivendo todo esse contexto dessa dor? No dia, quando eu cheguei, que eu vi a situação, que eu ajoelhei, rezei, fui trabalhar, eu fui muito julgada, questionada, não sei a palavra certa, por eu não ter chegado e não ter chorado. Eles falam assim que eu falo tanto de amor, de filho, tenho tantas postagens falando que ama, e eu cheguei e vi o meu filho morto, ao invés de eu chorar, eu fui trabalhar. Eu falo assim que isso me doeu muito, porque eu falo assim que eu tinha 2 lados. Eu tinha o lado da mãe e do lado profissional.
Então, eu não podia partir só para o lado da mãe e esquecer o lado profissional, porque ali dentro ainda tinha vida. Eu não podia deixar mais mãe chorar como eu estava chorando. Porque, na verdade, eu não estava chorando em lágrimas para as pessoas verem, mas por dentro eu estava morrendo. Só você e Deus É sabe. difícil Então, fazer um pré-julgamento, né, no momento desse. Então eu falo assim que isso me magoou muito, assim, porque as pessoas sabendo a técnica que eu sou, a profissional que eu sou, eles já iriam imaginar que era aquilo que eu iria fazer. Que eu brigo, às vezes, com o médico por causa de paciente. Né? Quem me conhece, já dividiu o plantão comigo, sabe que eu já briguei com o médico já por causa de paciente. Então, as pessoas que realmente me conheciam sabiam que eu não ia ficar ali chorando e deixando alguém lá dentro se aquele carro pegasse fogo. Né? Eram outras vidas que Eram outras vidas. As meninas que estavam ali, a Jéssica não, a Jéssica já estava em óbito, mas as outras meninas que estavam atrás estavam em vida. Então eu tive que, o lado profissional também teve que falar alto. E em contrapartida, eu imagino que no momento não deu para você pensar, então tá bom, o que eu faço a partir de agora? Porque tem uma parte que não é racional, né? Tem essa parte foi subjetiva. Foi tudo muito automático, assim. Isso. Eu lembro que eu pensei assim, eu falei, você vai ficar aqui, filho, a mãe vai tirar as outras vidas daqui, e depois a mãe tira você. E foi mesmo. Tirei as meninas, a ambulância levou, e depois eu tirei ele das ferragens. E você tá bem com isso, né, Sirlene? Me alivia. Porque eu penso assim, que se eu tivesse chegado, não tivesse tido força, Deus ali do meu lado, me amparando, para eu tirar, e tivesse acontecido alguma coisa, o carro pegar fogo, ali eu acho que eu não ficaria em paz como eu tenho hoje. Sim, né? Isso, porque verdade. Mateus, Deus buscou, mas ele me deu, Mateus, 24 anos. Intensos. Vividos, com muita intensidade e tudo. Então, não tem o porquê de eu questionar. E era aquilo que eu tinha que fazer. Se Deus permitiu que me deu força de eu fazer tudo aquilo ali, você faria, se fosse para fazer, você faria tudo de novo. De novo. Igualzinho, assim. Salvaria as outras vidas, como você procurou salvar? Porque você não podia fazer mais nada pelo seu filho, que já tinha partido? Não tinha. Eu faria igualzinho. Melhor, eu digo que não, porque o que eu pude, eu ofereci aquela hora. Era o meu lado profissional, mãe, tudo junto. Faria tudo igual. Marcele. Sirlene, existe alguma coisa que você acredita que partiu de você, iniciativa própria, que faz toda a diferença nesse processo todo? Porque, assim, cada um vive o luto de uma maneira muito particular, né? Mas você, o que você acredita que deu certo para você, que você fez, como eu disse, né, que fez toda a diferença para que você acolhesse você mesma, independente do acolhimento de outras pessoas? O que você fez que você acha assim, isso me ajudou muito? Eu não parei a minha vida. A princípio, eu afastei, eu fiquei 6 meses afastada do meu trabalho. Até cheguei a pensar em parar de trabalhar. Foi quando o Tiago fez uma homenagem lá para mim. E aquilo mexeu muito comigo também. Tiago é seu filho? Não, o Tiago, daqui de São João, o Tiago Silva, que ele fez uma homenagem lá para mim. E assim, eu não parei a minha vida. Eu tenho os dias que eu choro, tem uns dias que eu me isolo, gosto de ir na igreja sozinha. Lá eu choro, converso com Deus. Mas assim... Mas não há revolta. Né? Não. Minha vida eu não parei. O mesmo jeito que eu fazia com o Mateus, eu faço hoje. Eu saio, tenho minhas amigas, tenho o nosso grupo, de vez em quando a gente se reúne para dar risada. Sou apaixonada por cavalgada, cavalo. E ele também era, né? E ele também. Então, vou na cavalgada. A gente tomava cerveja junto. Tomo minha cerveja. Assim.
é o que eu optei e graças a Deus deu certo. E eu acho que com isso também eu trouxe as outras pessoas junto comigo. Meu marido, meu filho, Sim. tudo junto. Sirlene Silvério de Souza, técnica em enfermagem, nos trazendo esse depoimento, participando hoje do Poderosamente, falando da dor, né, do luto, da perda do Matheus Silvério de Souza, 24 anos, tão jovem, né? Tão jovem. Cheio de vida, Deus o levou, mas a jornada continua, né? A jornada continua. Mas o que você deixaria, né, Maricela, uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando? O tema hoje é a dor do luto. O que você diria para quem nos acompanha? Não deixa para dizer que ama depois que Deus buscar. Diga, se você ama a pessoa, você diga. Se você tiver a oportunidade de passar um domingo com ela, de levar para um passeio, vai. Não se apegue em coisas que você não vai levar com você. Aproveite os filhos o máximo que você puder. Se você não tem uma vida bacana com eles, vá ver aonde está o erro, senta, conversa e coloca Deus na frente e muda, porque o amanhã, a vida da gente vira dos avessos e você tem que estar em paz com você. Você tem que estar em paz com você, você tem que estar em paz com seus filhos, com a sua família, com os amigos, com o trabalho, e em paz com Deus. Maricele, e você? O que você acrescenta Eu... depois desse depoimento riquíssimo, né, de amor, de carinho, de aceitação, né? E, acima de tudo, mostrando que tem que continuar, mesmo diante da dor do luto. Sim, eu já falei isso para a Sirlene, né, Sirlene, várias vezes, o quanto eu passei a te admirar. Obrigada. Né? Eu te conheci recentemente e para mim você se torna um referencial de vida, porque a sua força, o seu testemunho, a sua coragem de estar aqui tocando num assunto que é tão delicado para você, né? E para todo mundo que está aqui nessa sala te ouvindo. E eu te agradeço em nome de toda a equipe aqui do programa Poderosamente, da Janaíne, da Liz, do Eibe, do Robson, do Antônio. Eu só tenho a te agradecer por você vir acrescentar, somar e iluminar a nossa vida com essa tua história de vida que, embora seja tão sofrida, dentro desse sofrimento existe uma beleza, uma sabedoria. E eu desejo de todo o meu coração que Deus te conserve assim. E Ele te ilumine, porque você ilumina a vida das pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço que depois do acidente houve outras oportunidades de falar, mas eu nunca... Acho que não era o momento, eu não estava preparada. E dessa vez eu consegui falar um sim, tá? Obrigada por lembrar de mim com tanto carinho. E é isso. Obrigado a você, de coração. Deus continue iluminando você e toda a sua família. Amém. Bom, gente, Maricele, vamos encerrar aqui mais um Poderosamente. Se eu conseguir falar, né, Antônio, que eu estou aqui me segurando. Realmente foi assim um programa difícil, porque falar desse tema machuca, dói, que perdas, né? Quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando perderam, né? Entes queridos, pessoas que amam, né? Que têm um amor, que têm uma proximidade, até mesmo um amigo, né? Que perdeu. E quando vê esse tema para ser debatido, buscando das histórias, né? De toda a equipe aqui, né, Maricele? Sim. Veio a sua história. Aquele dia lá que eu fui, que você me atendeu, né? Ali no posto de saúde, e me comoveu, né? Porque a gente já se conhecia, mas fazia muito tempo, né? Isso, e a história dela realmente foi muito comovente. Aí que eu fui me lembrar, né? O fato, o acidente, foi amplamente divulgado, né? E todos e tal, mas quando você encontra a pessoa que foi ali,
que viveu aquela situação, a gente sente, né, compartilha, né, com a dor daquela pessoa. E ali eu passei a te admirar muito pela maneira, o jeito com que você tratou, falou do tema e tal. Aí, aqui na equipe, né, a Maricele foi encarregada e com muita maestria, né, costurou aí a sua vinda aqui no Poderosamente. Não é fácil, né? Às vezes a gente até fala do tema sorrindo, né? Tudo, porque... Mas a gente vai superando. Eu falo assim que Deus, ele tem uma maneira muito, muito suave de amenizando a dor da gente. Eu falo que a gente vai vivendo um dia após o outro, com a família e tal, mas quando o meu filho, agora, tem 15, 20 dias, e chegou e falou assim, mãe, você vai ser vó? Eu falei assim, depois do acidente, foi a primeira vez que eu posso falar assim, eu tô feliz. Meu filho, o Thiago, é maravilhoso, a minha nora, então, maravilhosa. Lavino Netinho. Então eu falo assim que Deus tem a maneira dele de ir amenizando suavemente a sua dor, assim. Trazendo mais fazendo com que o sorriso da gente vai voltando. Sim. É isso. Obrigado a você. Por nada. Agora sim, você viu no encerramento do programa uma notícia tão maravilhosa como essa, né? Você é vó. Gente, a próxima semana estaremos de volta, né, nesse mesmo canal, se Deus assim nos permitir, em mais um Poderosamente. Obrigado a todos vocês que nos acompanham até o presente momento. Compartilhe os nossos vídeos, né? E, acima de tudo, é um prazer, uma satisfação você estar com a gente. Você deve também, acima de tudo, verificar que nós temos muitos outros vídeos, outros temas que foram colocados aqui. E se tiver sugestão também, pode nos enviar sugestão. Abraço e até o próximo.